Olá, meus caros alunos da disciplina Administração de Produção e Operações. Hoje nós vamos tratar de 3 assuntos muito interessantes. O primeiro é um modelo entrada, processamento e saída. O segundo são os 4 Vs do processo produtivo, os 4 Vs da produção. Depois eu vou detalhar o que significam. E o terceiro são os objetivos de desempenho de uma operação. Eu sou o professor Rogério Naves Rezende, sou engenheiro metalúrgico e mestre em administração. Muito bem, toda operação, ela produz um bem e ou um serviço. As suas saídas são sempre essas. Ela varia de produtos puros a serviços puros. Por exemplo, quando eu vou ao médico e ele faz uma consulta comigo, é um serviço puro. Eu estou dando uma aula para vocês, é um serviço puro. Agora, quando uma empresa produz alguma coisa e ainda fornece um serviço de entrega, ela está produzindo um produto mais um serviço. Todos os bens e serviços são produzidos via um processo de transformação. Ou seja, tem um processo de transformação e usa todos os recursos para transformar aquela entrada em uma saída com valor agregado mais alto. Então, o modelo entrada, processamento e saída pode ser convertido da seguinte forma. Eu tenho as entradas, o processo de transformação e as saídas que podem ser bens ou um serviço. E os recursos que são ou recursos transformados, aqueles que vão sofrer o processo de transformação, pode ser materiais, pode ser informações, pode ser clientes, e os recursos transformadores, que podem ser também pessoas, podem ser instalações, equipamentos, informações, etc. E isso tudo vai resultar em um produto final de maior valor agregado. Eu vou dar um exemplo para facilitar. Imagine, eu tenho um amigo que montou uma fábrica pequena, artesanal, de brinquedos de madeira. Muito bem. O que entra na fábrica? Basicamente, entra madeira, ou, se vocês quiserem, o compensado de madeira. Qual que é o processo de transformação? Basicamente, segue um processo muito parecido, seja qual for o brinquedo que ele vai fazer. Vai passar por um processo de moldagem, vai passar por um processo de corte, para poder fazer as partes do brinquedo. Depois de cortado, tem que fazer um lixamento, para parar as bordas, as arestas. Depois, faz a colagem das partes, pinta, embala e faz a expedição. E qual que é a saída? É o brinquedo de madeira embalado, pronto para ser expedido. Muito bem. Só para complementando, o processo de transformação, ela varia dependendo dos recursos que são transformados. Se o recurso de transformação é material, é um bem tocável, tangível, então o processo de transformação pode ser relacionado com propriedades físicas. Por exemplo, como eu já disse, um corte, uma dobra, ou propriedades químicas, como uma mistura, ou uma localização. Produto a um determinado ponto, eu vou deixá-lo em outro ponto. Então, é uma transformação, é uma operação de logística, de entrega, de transporte. Ou de posse, que é o caso que acontece no varejo. O mercado tem um bem, eu vou lá, através do dinheiro, eu compro aquele bem. Então, antes ele era de posse do supermercado, agora ele é minha posse, posse do comprador. Se o recurso transformado é uma informação, então o processo de transformação pode ser relacionado com propriedades informacionais. Por exemplo, eu pego um bando de números de uma empresa e os organizo de uma determinada forma que sirva para fazer alguma gestão, um processo de contabilidade. Ou tem um processo de posse, no caso de uma pesquisa de mercado, que eu queira saber alguma informação específica. Ou de estoque, no caso de uma biblioteca. Ou de localização, no caso de telecomunicações. Agora, se o recurso transformado é um cliente, uma pessoa, então o processo de transformação pode ser relacionado com propriedades físicas. Por exemplo, mudar um defeito, corrigir um nariz maior, fazer uma cirurgia plástica. Ou então pode ser relacionado a estoque, um hotel, por exemplo. Um hotel não é um lugar que estoca pessoas. Localização, transporte aéreo, BRT, serviço de ônibus.
Um estado de saúde, um hospital, normalmente, quem que é o processo, o recurso? Quem que é transformado? É o cliente, é o paciente que chega lá com algum problema e sai o cliente sarado. Ou um estado psicológico, né? Teatro, por exemplo. Se a peça for uma comédia, você pode entrar lá com um pouco deprimido e se for uma comédia, quem sabe você melhora. Bom, as saídas das operações, elas diferem em termos de tangibilidade, ou seja, serviços são intangíveis, produtos são tangíveis, você pode tocar. Armazenagem, não se armazena serviço, eu não armazeno uma consulta médica. Transporte, bens podem ser transportados. Simultaneidade, olha que propriedade interessante. Bens são produzidos antes dos clientes receberem os mesmos, não é verdade? Agora, serviços são geralmente produzidos simultaneamente ao seu consumo. Por exemplo, eu estou dando uma aula para vocês e vocês estão, nesse mesmo momento, consumindo a minha aula. Contato com o cliente. Uma operação pode ter grande contato ou contato nulo com o cliente. Clientes, em geral, têm pouco contato com organizações que produzem algum bem. Eu não vejo a produção de uma televisão ou de uma geladeira. E muito contato com aquelas que disponibilizam serviço, por exemplo, serviço de vendas. Eu tenho um contato direto com o vendedor. Qualidade. Como é que a gente avalia a qualidade das operações? Como os clientes como é que os clientes julgam a qualidade dos bens ou de serviços que eles recebem? Bom, se for um bem, ele normalmente não vê a produção, costumeiramente. Então, eles avaliam a qualidade da operação através da qualidade do bem, da aparência física, do acabamento, às vezes até pelo atendimento, ele fala que aquele produto é bom ou ruim. Serviços. Eles avaliam a qualidade da operação através dos serviços e da forma como ele é oferecido. Por exemplo, a venda, uma consulta médica, uma aula. Muito bem. Vamos agora entrarmos nos tipos de operações. São os 4 Vs. São umas medidas que a gente usa para a gente categorizar operações, para a gente entender melhor uma operação. Imagina se você vai participar de produção de algum bem ou de produção de algum serviço. É importante que você entenda todas essas questões que nós estamos colocando. A primeira questão é o volume de saída. Aquela operação tem um grande volume ou tem um baixo volume de saída? Tá certo? Por exemplo, um metrô tem um grande volume de saída. Já um táxi tem um baixo volume de saída. Uma fabricação em massa tem um grande volume de saída. Variedade de saída é outro V. Volume primeiro, variedade o segundo. Por exemplo, vamos voltar naquela nossa fábrica de brinquedos de madeira. A gente viu que entra a madeira e sai brinquedos de madeira. E podem ser vários tipos. Né? Às vezes pode ser até por encomenda. Então, tem uma variedade muito grande que eu posso fazer com aqueles mesmos equipamentos. De moldar, cortar, lixar, colar. Eu posso fazer vários tipos diferentes. Então, tem uma variedade de saída muito grande. Variação na demanda. Bom, quando eu falo em variação na demanda, é como a demanda se comporta num determinado período de tempo que ela é avaliada. Por exemplo, a demanda vamos pensar dos brinquedos mesmo que a gente estava falando, só para a gente não sair muito do exemplo. Se você analisar 1, 2 anos, é o seu horizonte de análise, a demanda pode ser tem uma certa variação, somente no Dia das Crianças, no Natal, etc. Mas você normalmente avalia em poucos meses, por exemplo, de janeiro a agosto, eu acho que não tem grande variação na demanda dessa operação. Não há nada que justifique isso. Então, isso que é variação. Ela pode ocorrer durante o mesmo dia, um mês, uma semana, certo? No final, no caso do banco, por exemplo, no dia de pagamento dos idosos, que tem uma maior demanda, ou no dia do pagamento, que tem mais contas a serem pagas, etc. E o outro V,
além do volume e variedade. Variação é visibilidade. Visibilidade vem de visão, né? Que é o grau de contato que o cliente tem daquela operação que está sendo feita. Normalmente, serviços têm uma elevada visibilidade, porque o cliente está vendo o que está acontecendo. Quando você vai por exemplo, numa lanchonete, você vê o que o pessoal, os funcionários estão fazendo. Então você sabe tudo o que está acontecendo ali. Né? Se não está sendo higiênico, se está pegando o seu pão de queijo de uma forma inadequada. Você tem um alto grau de contato com a operação ali. Já no caso de produção, né, você já não tem essa visibilidade, você não tem um alto grau de contato com o processo produtivo. Você vê que você conhece só o produto final. Quando você tem um grande volume de saídas, vamos ver algumas características. Quando você produz muita coisa, principalmente muita coisa de poucas coisas, né, as tarefas são altamente repetitivas. Vamos imaginar uma fábrica de refrigerante, tá certo? As tarefas são altamente repetitivas. Tem uma facilidade de você sistematizar, porque a única coisa só é você ir lá, pega o líquido, invasa o líquido, põe nos engradados e despacha. É uma velocidade. Então, para fazer isso, para ter um grande volume, você precisa de um grande investimento. Em compensação, quando você faz um grande investimento, você tem um baixo custo unitário, né? E tem uma maior especialização de tarefas. Eu posso dividir o meu processo em várias tarefas. Quando você tem uma grande variedade de saídas, olha lá a nossa fabriquinha novamente de brinquedos. O cara tem que ser bastante flexível, há uma necessidade de flexibilidade grande, porque eu posso produzir desde patinhos de madeira até quebra-cabeça, até outros bichinhos que você pode fazer para crianças, etc. Né? E vários outros brinquedos. É mais complexo. Cada situação, cada um tipo que você produz é uma forma diferente de fazê-lo. Tem um alto custo unitário, que você não pode sistematizar aquilo, não é uma coisa que sai em linha de produção. Serviços tendem a atender a necessidade específica do cliente quando tem uma variedade de saída muito grande. Principalmente, por exemplo, você vai a algum lugar que você quer exatamente daquela forma ser atendido. Você vai num psicólogo, por exemplo, ele não pode padronizar o atendimento, cada um tem a sua necessidade. Grande variação na demanda. Quando você tem uma grande variação na demanda, você também precisa ter flexibilidade. Ora, para atender uma demanda alta ou baixa. Né? Então, se você não tiver uma flexibilidade, quando tem uma demanda alta, você tem que contratar gente. Quando tem uma demanda baixa, tem que demitir pessoas. Ao contrário, se você consegue, em um caso de um banco, por exemplo, o pessoal que está atendendo no caixa, se tiver uma grande demanda, mais gente no caixa, quando a demanda diminuir, você pede para fazer outro tipo de serviço, como, por exemplo, na área de compensação, outras questões. Tende a antecipar a demanda futura, porque você tem que conhecer qual é o grau dessa variação para você atender bem e tem de ser capaz de alterar a capacidade. Como é que eu altero a capacidade? Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, um hotel em Belo Horizonte, um hotel 5 estrelas aqui em Belo Horizonte. Durante a semana ele fica geralmente cheio, porque vem gente, executivos de outras cidades trabalhar em Belo Horizonte. Quando chega o final de semana, o que acontece? Os executivos retornam às suas cidades. Então fica vazio. Mas os custos estão lá. Você tem custo com energia, custo com aluguel de equipamentos, com espaço, com energia, etc. Então a gente tem que ser capaz de alterar essa capacidade. Como é que eu posso fazer isso? Por exemplo, fazendo uma promoção para casais do final de semana e que eu possa, pelo menos, pagar. Quando você tem elevada visibilidade, você tem muito contato com o cliente. Tem que ser capaz de oferecer serviços rápidos. Tem baixa tolerância para a espera e o desempenho é medido através da percepção do cliente. Precisa de pessoal treinado. Geralmente, as operações com muito contato com o cliente têm escritórios de retaguarda, assim como escritórios de frente. Serviço de compra eletrônica, loja de materiais de construção, etc. Bom, pessoal, eu peço a vocês que façam a leitura das implicações dos 4 Vs da produção. Vocês vão encontrar esse texto no livro Administração da Produção, do Slack, e que está lá nas nossas referências
Então, a referência completa no plano de ensino. E a análise das figuras 1.10 e 1.11 do livro. Isso vai ajudar muito a compreensão do que nós vimos até agora. E, finalmente, eu quero falar sobre os 5 objetivos de desempenho. Toda operação ela tem um objetivo, né? E você tem que medir essa operação para que você tenha um bom desempenho. Normalmente, a gente pode elencar 5. Há livros, autores que colocam mais do que 5. Mas eu acho que a gente trabalhando 5 objetivos são de bom tamanho. Por exemplo, eu acho que qualidade é importantíssimo. Rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Se a gente trabalhar com esses 5 objetivos, a gente pode caracterizar bem uma operação e pode atuar nessa operação. O nosso objetivo não é produzir bens e serviços, e aí a gente tem que saber atuar nisso. Então vamos lá. Fazer certo as coisas. O que é isso? Qualidade. Qualidade aqui no nosso conceito, tem vários conceitos de qualidade, mas no nosso conceito de operação, vamos entender como não cometer erros, oferecer bens e serviços com erro zero. Segundo, vantagem em rapidez, ou seja, nós temos que tentar minimizar o tempo entre o cliente pedir e o cliente receber. Evitar falta de bens e serviços, evitar que o cliente procure concorrentes. A segunda, fazer as coisas em tempo, ou seja, fazer o que promete. Não é só fazer em tempo, não. Fazer o que promete, ter confiabilidade, cumprir as especificações que foram pedidas, as entregas que você prometeu tal dia entregar. Isso é ser confiável. A outra questão é que as coisas no mundo, na sociedade moderna, contemporânea, ela exige que você seja capaz de mudar o que você faz. Isso chama-se flexibilidade, é a capacidade de você adaptar as mudanças. Isso é uma questão que pode ser muito importante na função operações. E, finalmente, uma outra questão que é muito importante, que é ter vantagem em custo. Custo é resultado de um arranjo de recursos, tá certo? Então, às vezes você tem 2 empresas que fazem o mesmo produto, uma tem custo maior que a outra. Por quê? Porque elas têm uma forma de administrar os recursos de maneiras diferentes. Então, vence aquela que consegue administrar melhor os seus recursos, ganha competitividade. Tá? Então, esses são os 5 objetivos de desempenho. É claro que numa operação, às vezes a qualidade é essencial, outras vezes a confiabilidade é mais importante, outra vez o custo fala mais alto, outra vez a rapidez fala mais alto. Então, é importante definir para cada operação que você for fazer, o que é importante naquela operação. Se você for vender commodity, que o preço é estabelecido no mercado internacional, custo é extremamente importante. Se você vai vender um carro totalmente projetado para um determinado cliente, não sei se ele estará tão preocupado com o custo. Né? Porque se ele tem condições de querer customizar um carro, não sei se ele vai estar tão preocupado com essa questão. Então, pessoal, para cada operação temos um dos objetivos que sobrepõe. No caso, por exemplo, vamos imaginar aqui, vamos pensar comigo aqui, um transplante. O que é importante? É claro que além de não cometer nenhum erro, ou seja, ter qualidade, a rapidez é extremamente importante. Né? Então, isso é cada operação, um desses 5 objetivos de desempenho é exigido mais que o outro. E qual é o benefício de ultrapassar os objetivos de desempenho? Ou seja, se você tem confiabilidade, vai fazer aquilo que promete, entregar bem e serviço no prazo, cumprindo os acordos, os contratos. Se você tem confiabilidade internamente dentro da sua organização, você vai reduzir custo, vai reduzir tempo, ter maior estabilidade, menor risco de ruptura. Então, se você tem confiabilidade no processo produtivo, você tem menos manutenção, né? Menos ruptura do processo. Flexibilidade, a flexibilidade pode ser de bens, de serviço, de composto, de volume, de entrega. Ou seja, você tem várias formas de flexibilizar o seu produto de uma operação para o cliente.
E internamente, agilizar a resposta, manter a confiabilidade e maximizar a utilização dos recursos. Em termos de custo, oferecer bens e serviços a um preço que seja aceitável para o mercado em termos externos. Internamente, ter uma melhor utilização dos seus recursos. Em termos de qualidade para o cliente, é não ter erro. Produz serviços que cumprem as suas promessas. Internamente, você não tendo qualidade, você reduz o custo de retrabalho, tempo de gastar, tempo gasto com correção de coisas que foram mal feitas. Rapidez. Levar rapidamente os produtos e serviços aos clientes, que é isso que os clientes querem. Ou seja, aumentar a disponibilidade do produto, atender o cliente na hora que ele quer, no momento que ele quer. E internamente você ter menos estoque, os materiais vão fluir mais rapidamente no processo produtivo, elimina filas, reduz risco de obsolescência, etc. Então, resumindo, os benefícios externos de você ultrapassar os objetivos de desempenho é aumentar a satisfação dos clientes. Os benefícios internos de você ultrapassar os objetivos de desempenho é a melhoria de estabilidade e eficiência. Pessoal, com isso nós acabamos a nossa segunda aula, mas eu acho muito interessante vocês consultarem todas aquelas referências que eu passei para vocês. Um forte abraço, até a nossa terceira aula.